achou que era a sandália aí, dele. sim, sandália dele, sangue da Isabela, já estava lá no laboratório. Pá, já montei a dinâmica, essa menina ficou sentada. Ela só poderia estar sentada porque a mancha está diferente daquela que eu vi no início. Lá é uma projeção de 1,32 m. Aqui não. Aqui essa gota, ela né, caiu a 40 centímetros. Então, peraí. É da Isabela? É. Então, ela tem que estar sentada aqui. Você vê? E dá para ver a concentração. Muito bem. Aí eu cheguei para a delegada e falei, olha, o que eu preciso das vestes do pai e da madrasta, aí eu já sabia que tinha um pai e madrasta, e as vestes da menina. Da menina veio mais rápido, porque ela foi para o IML, e o IML não examina vestes. Aí, rapidamente, gente, pelo amor de Deus, me dá as vestes aqui, porque às vezes o pessoal descarta. Né? Isso é coisa de perito. Mandaram. E as vestes do pai e da mãe? Porque aqui ainda a gente tem, sabe, meio uma dificuldade com isso. Quando a gente tem crime envolvendo criança, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a família. Aí você descarta, se não tiver nada, e parte para outra. Porque, infelizmente, 99% dos casos de violência contra a criança é de gente próxima. Não tem como. E aí, eu já com as técnicas do FBI, porque eu já estava estudando tal, eu no convencimento, olha, eu preciso dessas vestes, pode ser importante. Eu poderia pegar e não ter nada. Entendeu? Você descarta que não tem nada. 9 dias se passaram. Isso para perícia, gente. Eu estava assim, sonhando Não. já com o negócio. Falei, gente, É um pesadelo isso. é um pesadelo. E eu, doutora, eu preciso dessas vestes. Sapato, bermuda, o que ele estivesse vestindo no dia e ela também. Eu preciso. Pra vocês terem ideia, gente, esse tipo de coleta você tem que botar a família, as pessoas próximas, em cima de um papel. Sabe esse papel pardo, craft, sei lá, pardo? Você bota o pessoal lá e fala assim, agora você tira essa roupa aqui em cima desse papel. Tá? Então, o indivíduo tira, porque no ato dele tirar, também pode cair vestígio. Então, eu tenho que ter um suporte para embrulhar tudo aquilo junto. Papel com roupa e tudo. Isso não é feito aqui ainda no Brasil. Entendeu? Isso E você tem diz assim, necessidade. deveria ter sido feito. Claro, no mundo ideal, chegou no local, aconteceu isso agora. Já Agora, troca de já, roupa aqui em sim, cima. sim. E aqui a gente vai seguir. Aqui a gente vai seguir. Entendi. Sim, nos Estados Unidos isso é tácito. Todo mundo sabe, já sabe que é assim, e é algo que tem que se fazer. Não é que eu estou já incriminando quem está próximo da criança, mas a gente sabe que, infelizmente, Na verdade, se a violência pessoa contra não a tem criança... culpa, ela mesmo vai querer fazer Claro, isso, né? não, eu Exato. já tiro aqui, muito bem, eu fico Pra já lá. descartar e Então, 9 seguir o dias. trabalho. Quando chegou, falei, bom, vamos ver, né? A hora que olhei a camisa dele, estava lá a tela estampada. Não Aquela acredito. sujeira da tela, que em geral fica para o lado de fora, mas ali tinha para o lado de dentro também. Aquela poeirinha com uma gordura, né, que fica estampada na camiseta. Muito bem, eu poderia chegar e falar assim, olha, está aqui, né, isso aqui são marcas do desenho, da tela de proteção da janela. Mas só isso não basta. É uma informação no vazio. Eu falei, preciso saber como essa marca foi feita. Que momento? No momento em que ele disse que estava com o bebê e olhou, foi nesse momento que fez as marcas? Então, isso foi super importante. E foi interessante, porque, muito provavelmente, eles já estavam com advogados. Então, nesse período de 9 dias, o pessoal deve ter olhado e falado assim, não tem sangue. E na bermuda dele tinha mancha de sangue, mas estava bem difusa, sabe? Meio diluída, tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui não é sangue da menina. Muito difícil, porque ela não sangrou lá embaixo. E isso não tem característica, não é uma gota que caiu enquanto ele estava carregando, sabe? Uma mancha meio diluída. Falei, bom, laboratório, veja se é sangue da Isabela. Essa foi uma das coisas, da bermuda dele. E a camiseta, eu falei, bom, agora eu preciso saber. Qual Como o é que é isso? momento? Experimento. Como é que a gente faz? Bom, prestei atenção na mancha, o que eu vi na tela impressa. Desse lado direito, não tinha. Tem um espaço... Desculpa. Essa mancha corria aqui e aqui na camiseta. E não aqui. Você entende? Aqui. Para fazer essa marca nesta região, teria que estar com o braço dessa forma. Não tem como. Tá? Mas tudo bem. O pessoal foi lá, pegou a tela, nós levamos a tela, a própria tela, tal. Tiraram o sangue, fizeram tudo no laboratório. Ok, agora eu vou precisar da tela.
com a abertura. Aí colocamos ela numa esquadria, da mesma maneira que ela estaria lá no local. Inclusive, foi uma pessoa, um profissional que lida com isso, porque essas telas, eles têm um tira, eles estiram, né? Isso dá uma... Para ela ficar Ela estirada. é desse tamanho, bota na Sim, janela, fica ela assim. Né? eles têm até tipo uma carretilha que deixa ela esticadinha, ela tem que ficar. Só que aquela tela, quando você dá um picote, ela faz Acabou. blum, É. né? Então, colocamos na mesma medida da esquadria da janela, fizemos a altura em que está a cama, e aí consegui o que a gente chama de modelo criminalístico. Um rapaz com a altura e o peso do Alexandre. Não posso usar a mesma camiseta, porque ela é uma peça de exame. Aquilo foi fotografado, tal, examinado, não tinha sangue na camiseta, nada. Só aquela marca. E aí fomos atrás, né, de uma camiseta da mesma marca, só que eu comprei a camiseta era azul. Eu comprei uma branca. Eu falei, a branca vai evidenciar. E o que eu fiz? Eu passei na tela pó de grafite. Já tinham coletado o sangue, já tinha sido fotografado. O laboratório estava com sangue, tudo bem, para evidenciar. Que eu quero ver como é que está. Aí cheguei para o rapaz e interessante, nesse meio termo, como as pessoas foram se mobilizando, antes de sair o laudo, gente. Isso foi uma coisa assim que todo mundo já estava sabendo. Eu estou um dia lá no núcleo. A TV fazendo a cobertura completa. Não, também, não. É. Aquilo foi, assim, absurdo. Não teve um caso ainda nesse país dessa maneira, como aconteceu esse interesse da mídia, foi surpreendente. Chegou uma advogada lá. Eu gostaria de falar com a perita Rosângela. Falei, ela, olha, eu estou acompanhando pela mídia e eu fiz algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Falei, pois não, o que é? Eu fiz uma boneca da Isabela. Falei, sim, porque no jornal saiu que ela tinha 1 metro, não me lembro mais, 1,20 m e pesa 25 quilos. Então, eu fiz uma boneca. Só que ela foi pegando mantimento da casa dela. Ela fez o formato de um corpo humano do mesmo tamanho e encheu ela de macarrão, farinha de trigo, deu 25 quilos. Eu agradeci e falei, ok, muito bom, tá ok, talvez eu vá usar. Surgiu a oportunidade, né? Porque eu falei, bom, eu já estava ali nessa conclusão que ele segurou a menina dessa forma. Para ter as manchas da Pra- forma que... Pela mancha, mas eu tenho que provar isso. Não basta só eu falar. Poderia falar, mas não tem sustentação, não tem fundamentação técnica. Controle de variáveis, todas aquelas coisas lá. Muito bem, pus lá, peguei o modelo criminalístico, falei, olha, você está diante dessa janela e tem esse buraco. Você vai olhar para fora, tá? Como se você quisesse, você ficar à vontade, como é que você faria? Né? Se você está diante dessa janela com esse vão, como é que você faz para olhar lá para baixo? Ele foi espontâneo, pegou e passou a cabeça. Mesmo porque o corpo dele não dava. Né? Não era o suficiente o vão. Ele passou a cabeça, eu falei, ok, volta. A marca ficou na camiseta. Fotografei, comparação com a original. Nada a ver. Nossa. Nada a ver. Porque a mancha, a impressão da tela vinha aqui por cima, não estava Claro. nessa. Nada. Eu falei, olha, tenta passar uma parte do corpo. Vamos imaginar que você queira olhar, se você No consegue. Porque uma desespero, pessoa de sei lá. 90 quilos é 1,80 m. Ele falou, olha, eu só consigo passar um braço. Não dá nem para passar os dois. Então, ele passou a cabeça e o braço, numa posição absolutamente incômoda. Eu acredito, tudo bem, tudo é possível, né? O universo das possibilidades é infinito. O pessoal gosta disso. Tudo é possível. Ele passou. Ok, vamos examinar? Nada a ver. Tinha mancha até aqui atrás. A tela ficou impressa aqui. Não batia. Eu falei, agora você vai fazer da maneira como eu acho e vamos ver se isso dá. Peguei, botei a boneca na mão dele. Falei, a boneca vai ser utilizada, a boneca da advogada. 25 quilos. Você vai segurar e vai nesta posição. Bom, aquilo contribuiu, porque o peso, você segurar, você pensa assim, 25 quilos não é muito. Você pegar ainda um corpo que está inconsciente no vazio, porque ela estava no vazio. É muito peso. Você segurar, o que aconteceu? Imediatamente ele foi em direção à tela. Inclusive, ele virou o rosto, a tela ficou aqui no rosto dele, impressa. E nessa posição. Fez, segurando. Vamos comparar? Bingo. Perfeito. Não é assim, ficou compatível. Ficou perfeito. Até pontinhos que a gente estava vendo, estava lá, menina. Perfeito.
Então, qual é a conclusão? A pessoa que estava vestindo essa camiseta defenestrou a Isabela. Não sei quem é, tá? Mas é o cara que está vestindo essa camiseta. Segundo a delegada, quem vestia isso era Alexandre Nardoni. Entendeu? Pá, isso fechou a dinâmica. E aí, outro detalhe. Mas que posição essa menina estava? Ela estava de frente para a parede, ela estava de costa e tal. E ali foi, assim, algo também meio... Não sei se é sorte, mas já estava a imprensa lá, o dia que eu estava fazendo esse exame, e foi, inclusive, uma perita comigo, né? Foram duas peritas, a doutora Márcia, a doutora Mônica, e a doutora Mônica fotografa muito bem. Eu falei, Mônica, vamos lá, porque eu quero que você ajude na fotografação das coisas e tal. Ela falou, Rosângela, tem umas marcas na parede, né? Você olha pela parede, na parede do prédio, tem umas marcas meio diferentes. E só foi possível a gente examinar porque a imprensa estava lá, ali, iluminando a gente. Porque estava todo mundo filmando, falando. Saiu N fotografia da gente na janela, volta da janela, volta. Aquilo ajudou. Tinha muita Quando luz, eu né? vi, falei, Mônica, isso aqui é a mão da Isabela, retirando a sujidade. Ela estava encostada de frente. Aí ela tentou, conseguiu pegar a fotografia. Então, aí eu já eliminei também. Eu acho que ele não poderia ter deixado a criança lá embaixo. Olha, primeiro que não poderia, mas vamos supor que o porteiro não viu, né, nem nada, e ele desce e deixa o corpo da menina ali embaixo. Ali estava a mão dela, e deu para ver perfeitamente. Então, ela estava segura. O que ele fez? Ele soltou a mão esquerda, ela fez um movimento pendular. Porque se você solta a mão, o que você faz? E como ela estava encostada, ela fez esse movimento com a mão esquerda, retirou a sujidade. Então, ficou ali a marca de retirada de sujidade. E onde estava a sujidade? Na mão. Na mão dela. Imediatamente, ele soltou, porque isso não é assim, eu solto, aí eu vou pensar, solto. É tudo muito junto. Ele soltou a outra. A outra, ela fez isso. Aí a fotografia ficou ótima, porque deu para ver perfeitamente a mão dela assim, por uns 90 centímetros, até antes da janela do prédio. Então, ela permaneceu, ela fez isso com a mão. Deu para ver perfeitamente. Retirou a sujidade, estava na mão. E aí o corpo, né, num vazio desse, em queda livre, né, o centro de gravidade muda, então ele muda a posição, faz até o que a gente fala de movimento de polichinelo e tal. Não dá para E, recriar perfeitamente. Perfeitamente não, porque toda vez que o pessoal, como não jogou a boneca lá na reprodução, eu falei, gente, qual é a utilidade de eu jogar uma boneca, um modelo, né, daquele, que inclusive é alemão, que a gente comprou tal para fazer, para quê? Porque todas as vezes que eu jogar vai ter algo diferente, mesmo que fosse um corpo, que eu tivesse a possibilidade de falar, eu tenho um corpo aqui, né, um cadáver de uma menina dessa idade, com esse peso, eu vou ficar jogando lá para ver como ela... Não tem cabimento isso. E também não leva a nada. Sim. Até porque, assim, se imagina que naquele momento, por um resquício de consciência que a pessoa tem naquele momento, antes do desmaio, porque dizem que quando o corpo sente numa situação de muito perigo, o corpo desliga, né? Mas ainda que seja por um breve momento, tem reações que você tem, de Pode grito, de... Né? Pode Então, ser, nós não sabemos. não Na tem como verdade, a gente não reproduzir. sabe. Não tem como como saber. reproduzir.